Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos terminar o PET 4, né? A semana 4 do PET 4. E nós vamos continuar os estudos. Aí vocês estão vendo que nós estamos falando dos avanços tecnológicos em todas as áreas de estudo, de trabalho, de exercício humano, né? Hoje, então, nós vamos ver a aplicação da tecnologia, né? Nós temos a tecnologia influenciando em vários setores da nossa vida. Primeiro, na agricultura, né? As plantações que eram feitas manualmente, colhidas e cultivadas manualmente, passaram a ser feitas com o uso de máquinas, né? E essas máquinas economizou o trabalho do agricultor e fez com que esse trabalho fosse mais rápido, né? A produção de compostos sintéticos, como agrotóxicos, como adubos, né? Possibilitou uma maior durabilidade nos alimentos, melhorou o aroma, cor, sabor e trouxe mais quantidade de alimento para a mesa do ser humano, né? Fez com que esses alimentos ficassem mais disponíveis para o ser humano. Com isso, houve uma mudança de hábitos, que pode ser negativa, porque agora os seres humanos passaram a procurar alimentos mais rápidos e mais fáceis de ser produzidos. E nem sempre esses alimentos quimicamente são melhores do que os mais simples, né? O uso de fertilizantes e defensivos agrícolas, né? Por exemplo, trouxe maior poluição, né? Na ambiental e provocou desequilíbrios ecológicos, por exemplo. Usando-se fertilizantes, esses fertilizantes químicos, eles passam através do solo e vão contaminar os lençóis freáticos, né? Contaminando os lençóis freáticos, contamina a água. Então, provoca um grande desequilíbrio ecológico. Hoje em dia, já existem práticas agrícolas que ajudam a combater esses problemas ambientais, como, por exemplo, o plantio direto, a rotação de cultura, o controle integrado de pragas, né? Fazendo o controle biológico, né? E então diminui um pouco os problemas ambientais. Houve avanço tecnológico também na indústria. Nós comentamos há alguns dias atrás sobre a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? É o melhoramento da indústria que antes do século XVIII, ela era feita, o trabalho humano era todo manual. A partir do século XVIII, houve o uso da energia a vapor e a mecanização de produção. O que significa isso? Utilizando a energia a vapor, o trabalho humano ficou mais rápido e aí a produção saiu mais mecanizada, mais igual, mais desenvolvida, né? Isso no século XVIII. A segunda revolução industrial, ela ocorreu no século XIX, que foi a descoberta da eletricidade e a produção de linha de montagem. Com a descoberta da eletricidade, pôde-se construir vários aparelhos movidos à eletricidade e que melhorou o trabalho do homem. Houve a produção de várias substâncias, né? Vários equipamentos que ampliou o horizonte de trabalho. A terceira revolução, ela aconteceu no século XX, por volta dos anos 70, que é o uso de controles e computadores programáveis por memória. São aqueles primeiros computadores que apareceram, né, que foram desenvolvidos, o uso de controles remotos, né? Então, para facilitar
o trabalho humano. E a quarta revolução industrial, ela está acontecendo agora no nosso século, no século 21, que focaliza mais a informação e a comunicação. Então, a aplicação da tecnologia na indústria, né? A produção de automóveis, por exemplo, ela ficou mais rápida no século 21 do que no século 20. Tecnologia no transporte. Os meios de transporte também sofreram alterações. Há muitos anos atrás, o homem só se locomovia sem nenhum veículo, ou a cavalo, ou por tração animal. A partir de avanços que foram feitos ao longo de milhões de anos, né, que aconteceram até agora, esse deslocamento humano foi possível graças às diversas invenções, né? Por exemplo, houve no século XV uma expansão marinha, quer dizer, que levou às grandes navegações. As grandes navegações, elas só foram possíveis a partir da invenção da máquina a vapor, do barco a vapor. Então, com isso, houve uma melhoria nos navios, né? E no século XXI, no século XV, né? Começaram as grandes navegações. Ainda neste século, George Spencer idealizou a locomotiva a vapor, né? Seria o trem movido a vapor. Então, que foi com que a locomoção do homem se tornasse mais rápida. Mais tarde, a invenção do motor a vapor, que levou à construção de barcos mais evoluídos, né? Em 1886, Carl Benz, na Alemanha, produziu o primeiro automóvel, né? E aí, de lá para cá, esses automóveis foram sempre mais evoluídos. No ano de 1906, o brasileiro Santos Dumont, ele criou o primeiro avião, que era o 14 bis, né? Que voou na França pela primeira vez, né? Então, daí de lá para cá, os avanços na aeronáutica foram imensos, né? Já existem aviões superpotentes. No século XX, o homem foi capaz de conquistar o espaço, né? Ele criou naves espaciais que podem circular no espaço sideral e nos permitir o conhecimento do que existe além da Terra, né? Bom, com isso nós temos as atividades. A número 1, vocês vão ler o texto, né? E pensar no ambiente que você mora, no local em que você mora. Analisar com muita atenção as modificações e avanços tecnológicos que ocorreram nesse local, né? E elaborar um texto. Você pode conversar com seus pais ou com as pessoas mais velhas, né? Ou mesmo pesquisar em fotos, em arquivos antigos, né? Que mostrem as modificações ocorridas até então. Na número 2, você vai observar essa gravura da máquina a vapor, né? Da máquina agrícola, e responder aí quais que são os benefícios da tecnologia na agricultura e os prejuízos ao meio ambiente. Então, olha, entre os benefícios nós podemos citar uma maior acessibilidade da população aos produtos alimentares, os produtos mais desenvolvidos, o gasto de menos tempo na realização das atividades agrícolas e várias outras. E os prejuízos, entre os principais, nós vamos encontrar o aumento da poluição e o impacto
ambiental causado por esses equipamentos. A número 3, você vai ler a parte da quarta Revolução Industrial e fazer uma relação entre as fases da Revolução Industrial e os dias atuais, né? O que foi possível com o avanço tecnológico na quarta Revolução Industrial e os dias de hoje, tá? Então, você vê aí que a Revolução Industrial possibilitou o avanço tecnológico e esse avanço garantiu o maior desenvolvimento do trabalho humano em vários setores, né? Levando a avanços e melhorias que nós temos até hoje. Na quarta, você vai refletir sobre essa música da Revolução Industrial e responder, com base na música, citar alguns problemas trazidos pela Revolução Industrial para a humanidade. Você vai elaborar um texto argumentando, né, dizendo a sua opinião a respeito desses conhecimentos. Então, você vai ler o texto com muita atenção e citar alguns problemas que você acredita que foram originados pela Revolução Industrial. Com isso, a gente termina o PET 4, pessoal.